Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e eu gostaria de continuar com você os nossos devocionais em cima do texto de Atos capítulo 8, versos 4 a 8. Dessa vez eu gostaria de expor a verdade bíblica de que a pregação do Evangelho demanda dependência de Deus. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, nós estamos expondo o texto de um momento específico da história de Israel, onde a igreja cristã acabara de surgir e essa igreja estava sendo perseguida pelos líderes religiosos. Essa perseguição não provocou um confronto dessa nova religião com a justiça judaica, mas provocou a dispersão dos judeus. E nós estamos tratando de Filipe, que foi o primeiro a evangelizar Samaria, ou pelo menos é o relato do primeiro a evangelizar Samaria, e ele está evangelizando pessoas que tinham essa ânsia, esse desejo por um Messias, mas eles não entendiam quem era. E nós entendemos, a partir da leitura do texto bíblico, que a pregação do Evangelho demanda dependência de Deus. A pregação do Evangelho demanda dependência de Deus. Essa dependência se dá pelo fato de que Deus está à frente do projeto de expansão através do Espírito Santo. Eu vou repetir para você. É Deus quem está à frente do projeto de expansão do seu evangelho, do seu reino, através da ação do Espírito Santo. Os sinais miraculosos que foram apresentados nos versículos anteriores, agora nos versos 6 e 7, são descritos de uma forma muito mais clara, muito mais evidente. Lucas ressaltou que os milagres realizados eram o exorcismo e as curas. E há um grande questionamento de porquê desse tipo de ação e por que esse relato tem que trazer essas questões a respeito de demônios e a respeito de cura. A ideia apresentada é a mesma dos escritores dos evangelhos, mostrar que Cristo tinha autoridade sobre tudo, inclusive sobre o reino espiritual, inclusive sobre as forças da natureza, e esse reino estava agora à disposição da igreja do Senhor. E aqueles que tinham espíritos imundos recebiam libertação da parte de Deus por intermédio da ação do Espírito Santo na vida de Filipe. Não é a ideia de ressaltar que Filipe tinha algum tipo de poder, mas que o Espírito Santo estava se movendo para fora dos lugares, para fora dos limites de Jerusalém. A oposição de Satanás nesse momento se manifestava através de possessões demoníacas. E essas manifestações eram desbaratadas pelo poder do Espírito Santo atuando na igreja que acabara de nascer, mas acabara de nascer cheia de poder, cheia de dinamismo, cheia dessa força e dessa presença da pessoa do Espírito Santo habitando no coração dos crentes. Por outro lado, não só as ações espirituais, mas as coisas que são naturais, como por exemplo as enfermidades dos coxos que estavam ali. Jesus tinha autoridade e curou muitos coxos, e agora os cristãos, os membros dessa igreja recém-nascida também tinham essa mesma autoridade, e as pessoas se maravilhavam com a autoridade do Espírito Santo atuando na igreja, curando coxos e também expelindo demônios. Nós temos alguns ensinamentos muito claros, meus irmãos. O primeiro deles é que nós devemos nos confortar no fato de que Deus está no controle de tudo e com o seu imenso poder não há quem o possa deter. Não existem forças, governos, poderes, circunstâncias que possam parar a vontade de Deus. Mas nós cremos, meus irmãos, que doenças, enfermidades, todas essas coisas podem se tornar até motivo de louvor se for da vontade de Deus. Nada pode fazer frente ao governo de Deus, nada pode fazer frente à ação dele através dos seus filhos, através da igreja do Senhor. E o que nós devemos fazer, meus irmãos, é propagar esse evangelho. As pessoas precisam entender que esse evangelho de
poder, de transformação, de mudança de vida. Não se limita apenas à expulsão de demônios, não se limita apenas a curas. Ele é muito maior, ele revela um reino cheio de graça, cheio de glória, o reino do nosso Deus. E é esse reino que nós devemos propagar com toda a vontade, com toda a capacitação que nos der. Nós cremos que todas essas coisas acontecem porque Deus está à frente do projeto de expansão através do seu Espírito Santo até os dias de hoje. Nós não podemos, então, meus irmãos, nos envergonhar do Evangelho, fechar a nossa boca, esconder as nossas ações, esconder quem nós somos. Ao contrário, nós precisamos falar a respeito do Senhor em todos os lugares que nós estamos, inclusive na nossa casa, inclusive aos nossos vizinhos, como eram os samaritanos na sua relação com Filipe. Os samaritanos, eles conheciam as coisas erradas que os judeus faziam, eles conheciam esses problemas de dentro, eles eram considerados família, né? Mesmo que fossem famílias um pouco distantes, mas assim como eles, meus irmãos, nós temos muita dificuldade, muitos problemas em expressar a nossa fé dentro de casa, porque todos conhecem, tanto no dia bom como no dia mau. E são nesses momentos, meus irmãos, que mesmo assim nós devemos perseverar, lutar para que o nome do Senhor seja conhecido em todos os lugares onde o Senhor nos plantar. Ao orar nesse momento, clame ao Senhor por ousadia para que você possa proclamar o Evangelho do Senhor, sabendo que é Deus que está à frente desse projeto. Deus nos abençoe.